Nesta última parte do estudo do princípio da libertação, nós vamos então concluir esse tratamento que nós começamos a fazer há 2 semanas atrás, sobre como lidar com as emoções negativas. Nosso princípio nos insta a removê-las, né? E nós já vimos anteriormente, né, que as emoções existem para serem sentidas, mas a gente precisa cuidar delas para que elas não prejudiquem a gente. Quando elas prejudicam, é que nós chamamos elas de emoções negativas. Nas últimas 2 semanas, nós já tratamos de todas essas emoções que estão aqui à esquerda, em preto, né? Ansiedade, angústia, insatisfação, apego, irritação e inveja. Quem não viu, quiser rever, é só acessar os vídeos respectivos na playlist de metodologia em nosso canal. E hoje, para fechar então esse tema, nós vamos lidar aqui com as últimas 4 emoções: o medo, a frustração, a culpa e a dor. Vamos começar pelo medo. Existem 2 tipos de medo. Existe o medo que é chamado de medo racional, que tem por objetivo ajudar a gente a se proteger de ameaças. Então, em determinadas situações, o medo que a gente sente, ele serve como uma alavanca para a gente partir para uma ação de fuga diante do perigo, por exemplo, ou de ataque em determinadas situações. Até aí o medo é positivo. O problema que nós vamos enfrentar aqui com o medo é quando ele é irracional, né? O medo irracional não serve de proteção. O medo irracional nos paralisa. E se a gente não enfrentá-lo, ele pode durar a vida toda. E essa emoção, então, acaba prejudicando a gente. E essa questão da duração longa, né, na verdade, é baseada nesse ciclo que está exibido aqui, né, que é assim: quando a gente tem um medo irracional de alguma coisa, nós começamos imaginando de forma exagerada as piores coisas que podem acontecer em função daquela situação. E isso então acaba fazendo com que dentro da gente surja essa emoção chamada medo. No momento que ela surge, nós passamos a ter uma percepção negativa em função do medo e muitas vezes distorcida da realidade. Isso então nos paralisa ou nos leva a fazer bobagens. Por exemplo, quem tem medo de andar de avião não sobe no avião, fica paralisado. Ou então assim, quem tem medo de escuridão se esconde debaixo do cobertor, né? Como se ele fosse blindado, e assim por diante, né? Quando a gente toma essas atitudes que são meio abobajadas, isso acaba então registrando na nossa mente, né, na nossa memória, e acaba servindo como reforço para repetir esse ciclo. Isso então faz com que o medo acabe se perpetuando e tendo consequências negativas. E só para a gente dar alguns exemplos, né? Não precisamos ler todos aqui, mas todo mundo tem medo, mas tem aqui um monte de exemplos de medos que são, na verdade, irracionais. Tem gente que tem medo de insetos específicos ou de todos. Tem gente que tem medo de ser abandonado, de ser assaltado, né, de pular de paraquedas, ou seja lá o que for, né? Esses medos irracionais é que acabam gerando esse tipo de ciclo que nós acabamos de ver. E quando isso acontece, né, o risco aqui é que isso acaba gerando na gente traumas, né? Os traumas surgem
né, quando a nossa reação ao medo passa por essas possibilidades listadas aqui. A gente acaba, na verdade, lembrando dessas situações de maneira muito detalhada, a gente acaba bloqueando as emoções para não sofrer, a gente repete aquilo, e quando aquilo se repete, né, isso é chamado de flashback, né, a gente revive aquela situação que gerou medo na gente, mesmo quando já faz tempo que ela se passou. Outra resposta que é comum, né, quando a gente enfrenta uma situação desse tipo, né, é desenvolver a hipervigilância, né, só para dar um exemplo, se acabei de ser assaltado, então que na hora eu vou ter uma série de reações emocionais, mas eu vou manter meu padrão de vigilância das pessoas que estão na minha volta num nível muito mais alto do que era por muito tempo, né? Isso tudo então acaba fazendo com que a gente imagine que isso vai acontecer de novo e que vai acontecer coisas piores com a gente, né? Isso então acaba se transformando em fobia, né? E fobia já entra, deixa de ser uma emoção, né? A fobia faz parte, né, do manual de transtornos psiquiátricos, faz parte da CID e tem fobias das mais estranhas que vocês possam imaginar, justamente porque sendo derivadas de medos irracionais, né, acabam sendo criações da mente. Como é que a gente se livra disso, né? Na verdade, o que a gente precisa é substituir esses medos que nos intoxicam por emoções verdadeiras. Precisamos, em primeiro lugar, reconhecer que esse medo existe, certo? Para evitar o medo do medo, né? Que também é chamado de pânico, né? E com isso, então, desenvolver pensamentos positivos. O mais importante, a gente precisa gerar pensamento positivo, não é pensar que vai acontecer tudo certo, mas pensar em coisas que nós vamos fazer, seja para diretamente enfrentar o leão, o rugido do leão, seja para a gente escolher novos objetivos que não tem nada a ver com o medo e que se eventualmente tem uma componente de medo nisso, nós vamos cooperar com outros em nossa volta para superá-los. Isso é uma das coisas que a gente consegue fazer aqui no grupo de apoio. Muito bem. Essa então é a descrição do medo. Vamos passar agora para a vergonha. A vergonha é essencialmente uma crença errada, né, de que eu tenho uma deficiência, né, diante de uma determinada situação, eu me sinto inadequado. E essa emoção é sempre negativa. Não tem vergonha positiva, porque a vergonha nos leva a nos sentir menores, a querer nos isolar e, pior de tudo, nos transforma em alvo fácil, né, de outras pessoas. Para a gente conseguir identificar se a vergonha é parte importante aqui da nossa do nosso comportamento, nós temos aqui um breve teste que vocês podem ler aqui, podem salvar a tela se quiserem ou rever depois, né, onde a gente deve avaliar se a gente tem ou não tem esses comportamentos. Por exemplo, tenho dificuldade em responder quando sou criticado, ou me considero menos capaz que as outras pessoas, ou sinto vergonha só por estar com alguém que age de forma boba ou ridícula, né? São situações que, se acontecerem, indicam que a gente vive com essa emoção. E ela é negativa sempre por quê? Porque existe o que é conhecido como o jogo da vergonha. Quem carrega a vergonha dentro de si, né, acaba desenvolvendo o que é conhecido como a síndrome da amabilidade crônica, né? Acaba procurando ser legal com todo mundo, né, para que as outras pessoas possam dizer isso. Ó, como que você é legal. Na verdade, para suprir essa insegurança ou esse sentimento de
inferioridade. Acontece que tem outras pessoas que, conscientemente ou inconscientemente, sabendo desta situação, acabam provocando a vergonha nos outros para se sentir superiores. Às vezes motivados por inveja ou por outras emoções, acabam atacando justamente quem tem essa fragilidade da vergonha. E aí a primeira coisa que a gente precisa entender é que essas pessoas atacam somente a quem elas acham que vale a pena, né? A quem elas acham que pode ser de alguma forma concorrente delas. Para a gente se livrar da vergonha, então, nós precisamos, em primeiro lugar, desligar essa voz interior que nos envergonha, que nos fica criticando, falando mal da gente mesmo. Precisamos saber que se a gente errou, isso não quer dizer que nós sejamos um erro, né? A gente precisa saber que a alegria, a capacidade de rir dos próprios erros também ajuda nisso, né? E nós precisamos, então, obviamente, encontrar e libertar esse potencial oculto que a vergonha impede da gente colocar para fora, né? Ou seja, para alcançar nossos sonhos e objetivos da melhor forma possível, a gente precisa ser, entre aspas, aqui, sem vergonha e nos arriscar. Nós precisamos ser descarados e perseverantes. Na sequência, vamos falar da frustração. A frustração é um sentimento que surge, né, com uma sensação de fracasso, de decepção, quando nós temos algum desejo que não é realizado ou uma necessidade que não é atendida. E geralmente, quanto maior o desejo ou a necessidade que não se realiza, maior a frustração. E isso pode levar algumas pessoas à irritação, à insatisfação, que são emoções que nós já tratamos, inclusive, vimos que podem levar à violência. Essa questão da frustração é desafiante porque quando nós nascemos, a gente não tem tolerância nenhuma à frustração. Quando nós nascemos, qualquer necessidade que nós tínhamos se transformava em choro, reclamação imediata. E quem estava cuidando da gente tinha que, então, dar atenção para a gente. Então faz parte aí do amadurecimento, do crescimento de todo ser humano, né? Se afastar desse modo de funcionamento. Algumas pessoas, no intuito de fugir dessa sensação de frustração, acabam desenvolvendo compulsões de diversos tipos. E isso, na verdade, não resolve o problema, apenas mascara e, dependendo da compulsão, nós sabemos também, pode gerar problemas adicionais. Então, o que a gente precisa saber aqui, né? Que se você está se frustrando com alguma coisa, lembrar dessa frase aqui. Nem tudo que você quer é o que, na verdade, você precisa, né? Isto é, aquele desejo frustrado talvez nem era bom que se realizasse para você. E a segunda parte é que diz assim, nem tudo que você precisa você vai conseguir no momento que desejar. Isto é, a gente tem que ter a capacidade de aguardar que o momento certo chegue, ou não, né? Aquilo que muitas vezes é chamado de resiliência. O importante aqui, né, é que as fontes dessa emoção precisam ser encaradas, né, para que a gente possa se livrar dessa frustração. Então, tem aqui vários exemplos, né, de atitudes que a gente pode desenvolver para diminuir a frequência com que isso ocorre. Por exemplo, eu posso parar de dedicar minha vida a agradar os outros e permitir que eles escolham o que eu devo fazer, né? Ou então,
Eu posso desenvolver disciplina para me livrar das obrigações, né? Obrigações todos nós temos, determinadas coisas que a gente tem que fazer, gostando ou não. Quando a gente não consegue dar conta disso, isso certamente também é uma fonte de frustração. Então, se a gente conseguir desenvolver disciplina para dar conta delas e depois ter tempo para outras coisas, certamente a frustração diminui. Analogamente, nós temos aqui várias outras sugestões que nós vamos agora passar direto. Falta de tempo. Vamos falar ainda da culpa e temos depois mais um item para a gente tratar. A culpa real, a culpa positiva, é aquela que gera arrependimento e que nos mostra que nós temos uma oportunidade para melhorar. Isso acontece quando a gente tem consciência de que nós transgredimos uma lei, uma regra, seja ela uma lei formal, cultivada no direito, seja ela uma lei moral, uma lei divina, né, que a gente acredite na nossa crença religiosa, ou um combinado que nós fizemos aqui de convivência com as pessoas com as que a gente convive. A gente sabendo que transgrediu aquilo e tendo consciência, então, desse fato, nós podemos nos melhorar. A culpa negativa, que nos gera prejuízo, é aquela culpa que nós sentimos por conta de causas emocionais, isto é, não existe uma transgressão de uma regra formal, mas existe algo que nós, dentro da gente mesmo, criamos como resposta a uma outra emoção. A maneira mais simples de identificar quando isso acontece é a síndrome chamada do deveria, né? Quando a gente começa a ter pensamentos, eu deveria fazer, eu não deveria fazer determinadas coisas. Quando isso entra na nossa linguagem, oh, eu nunca deveria ficar bravo, você deveria fazer os outros felizes, né? Você deveria fazer o que o fulano está te pedindo, né? Isso aí se transforma, então, em fontes de culpa negativa gerada através das emoções. E exatamente esse processo, né, é o que nós chamamos de culpa plantada, né? O que é a culpa plantada? É quando, tendo conhecimento de como é que funciona a culpa negativa, uma outra pessoa vem usar isso com a gente como uma técnica de manipulação. A pessoa chega pra gente com afirmações como essas, ó, você é culpado porque você me disse para fazer tal coisa e não deu certo. Ó, eu tô triste, eu tô bravo, eu tô qualquer outra coisa com você porque tal e tal, né? Na verdade, o que a pessoa está procurando fazer é criar culpa negativa dentro da gente, para que a gente passe a ter comportamentos que atendam aquilo que a outra pessoa quer. A forma correta da gente lidar com isso é sempre deixar claro para o outro que a escolha do que ele vai fazer não depende da gente, né? Não importa se ele está colocando aí uma emoção ou se ele está dizendo que o conselho que nós demos não funcionou. Ele seguiu o conselho porque quis, certo? Nós não obrigamos ele a fazer isso. Então, se a gente tem esse tipo de funcionamento e gera esse tipo de culpa negativa, de fundo emocional dentro da gente, né? Isso, na verdade, acaba modificando o comportamento da gente em outros aspectos. Por exemplo, é comum que quem vive sentindo culpa acabe procurando, muitas vezes de forma inconsciente, ser alvo de maus tratos, porque eles confirmam a crença justamente da emoção negativa que eu estou vivendo nesse caso. Então a pessoa busca chefes ou parceiros, né, que plantam culpa, ou então eu mesmo acabo me autocriticando de forma tão intensa que eu faço só reforçar a crítica. Quando isso acontece, né, a gente acaba desenvolvendo comportamentos que nos machucam e que machucam os outros.
E eu deixo aqui como reflexão para vocês pensarem que quando a gente tem esse tipo de comportamento, na verdade, existe um fundo aí de onipotência, uma crença que eu sou capaz de evitar aquilo, né? Então, no intuito de fazer com que o passado, o que eu vivi, que me levou a ter esse sentimento, eu acabo revisitando e dou a ele o direito de, alguma forma, influenciar a minha vida. Como isso não é a forma real, né, a forma positiva que a gente deveria lidar, então isso acaba gerando essa emoção negativa. Como sair disso? Tem aqui várias sugestões, né? A primeira delas, se eu errei, eu vou simplesmente verbalizar esse sentimento na frente de quem eu errei. Se eu errei, eu peço perdão e sigo em frente. O que não pode acontecer é da culpa deixar a gente paralisado, porque aí a gente para de evoluir. Se porventura eu errei e prejudiquei alguém, então nós vamos reparar esse dano. E por último, eu tenho que me desfrutar. Tenho que desfrutar do jeito que eu sou, de mim mesmo, com meus defeitos e minhas virtudes, e desfrutar de todas as coisas que eu tenho. É comum quem tem esse tipo de sentimento de culpa, deixar de usar determinadas coisas que tem para quando tiver alguma situação especial ou resolver algum problema, né? E acaba então não desfrutando nem das posses que já conquistou. Quando a gente consegue sair dessa culpa negativa, então a gente readquire o direito de ser feliz. Mas isso não é automático. A felicidade precisa de conquista, tem que batalhar para conseguir. E se você vencer essa batalha, então você vai conquistar a sua liberdade. Porque você não vai mais sentir culpa, você não vai ser mais manipulável e vai poder fazer aquilo que, de fato, você escolher como sendo teu sonho, teu objetivo e as tuas metas. A última emoção que a gente vai tratar hoje é a dor. E assim como as outras emoções, né, ela tem dois casos, né, o caso que a gente considera positivo, o caso negativo, mas tem aqui uma terceira situação que infelizmente existe, que nós vamos ter que aceitar se acontecer com a gente. A dor sadia, né, é na verdade aquele processo que acontece quando a gente tem uma perda. Quando nós perdemos um objeto, seja por acidente, porque nós fomos roubados, ou nós perdemos uma pessoa porque ela veio a falecer, ou ficou gravemente doente, ou se mudou de local e nós não temos mais contato. Então, nós usamos a dor, né, como esse processo de aceitar a perda, vivenciá-la e depois superá-la, né? É o processo normal para a gente conseguir lidar com a perda. A dor patológica ou a dor negativa, aquela que nos faz mal, é a que acontece quando diante de uma perda eu não aceito ela. E aí então, em vez de trabalhar a perda, eu busco mecanismos para evitar a dor. Isto é, em vez de tratar a causa, vou inconscientemente buscar lidar com os sintomas. E aí tem dois extremos. Algumas pessoas reagem buscando anular a dor, negando que ela existe. E tem pessoas que fazem o contrário, que intensificam de uma forma tal que acabam se mortificando e aos que estão em volta também, né? Obviamente, ao não aceitar, esse processo acaba sendo mais longo do que no caso sadio. E então é daí que surgem os prejuízos. A terceira situação aqui em relação à dor
é uma situação que é bastante incomum, mas que acontece, que é quando a gente vive uma situação que a gente não tem certeza da perda, né? Por exemplo, né, aquele caso das pessoas que tiveram parentes que foram para a guerra e não voltaram, mas a pessoa não sabe se a pessoa morreu na batalha ou se a pessoa resolveu sumir e viver com outro, e às vezes leva décadas para descobrir, né? Esse é um tipo de dor que pode ser bastante difícil de entender, de trabalhar, mas as dicas essencialmente são as mesmas. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a dor não é um estado, né? Seja qual for a dor que você estiver sentindo, né? Você tem que entender que a dor é um processo. Eu não estou com dor, eu estou passando pela dor. Então eu preciso me dar espaço e tempo para vivenciar a dor nesse momento e me reconciliar com a vida. O conceito de luto, que existe em inúmeras culturas humanas, é um bom exemplo, né, de como que isso funciona, né? As pessoas não ficam de luto, né? Elas passam pelo luto e cada um, obviamente, na sua velocidade. Existem alguns mitos sobre como lidar com a dor que a gente precisa tomar cuidado, né? Um mito é que nós podemos substituir as perdas. Tipo assim, meu cachorro morreu, né? Eu sou uma criança, fiquei muito triste, então os pais vão me dizer, eu vou comprar outro cachorro para você. Isso não resolve a dor, né? Tá certo? Ou então assim, pais que perderam uma criança e então resolvem ter outro filho imediatamente, né? É o mesmo processo. Ou então assim, eu sou forte, vou aguentar, não importa o que acontecer. Na verdade, eu estou negando. Outra reação inadequada é que para superar a dor a gente tem que ficar sozinho, né? A dor partilhada, nós sabemos aqui muito bem, é dor diminuída. Outro mito, né, que a gente se distrair ajuda a passar a dor. Na verdade, se distrair ajuda momentaneamente a gente se anestesiar da dor, porque no momento que estamos distraídos a gente não sente. Mas isso atrasa o processo. E a última questão, que o tempo cura todas as feridas. Isto é, a gente não precisa fazer nada, é só deixar o tempo passar. O que também não é verdade. Cada um tem a sua velocidade, mas depende da gente. Não existe uma receita única, porque cada um sente a dor de maneira única e individual, né? E muitas vezes, quando a gente sente a dor, ela acaba sendo reforçada por outras emoções negativas que nós não conseguimos nos curar ou nos libertar. Da mesma forma que as outras, a dor não deve ser reprimida, né? Ela tem que ser vivenciada, liberada, aceitar que aquilo aconteceu e a partir daí, então, voltar para a vida exercitando a virtude da perseverança. E antes de fechar aqui, eu queria fazer uma conexão entre essa questão e uma questão que é muito comum hoje em dia, né? Que é quando as emoções derivam para a depressão, né? Quando nós temos emoções negativas e a gente as trabalha adequadamente, conforme as diversas sugestões que nós acabamos de ver, de fato nós colocamos em prática o que o princípio sugere. Mas existe o risco aqui de não conseguir e a gente cair em depressão. O que significa isso? Assim como em todas as outras emoções, né, a gente está deprê per se não é uma doença. Quando a gente tem esse sentimento de estar deprimido por um tempo limitado, algumas horas, talvez alguns poucos dias, isso é normal. Todos nós passamos em algum momento, como parte do trabalho de processar alguma das emoções,
por essa situação, principalmente no caso da dor, né? Por isso que nos colocamos aqui na sequência. Mas existe a depressão patológica, né? Que acontece quando esse tipo de sentimento, né, abreviado no título aqui do slide, estou deprê, persiste ao longo do tempo de forma contínua, por semanas e semanas afora. E essa é uma questão que a nível mundial, né, a Organização Mundial da Saúde coloca hoje, né, que 20%, quer dizer, 1 de cada 5 habitantes do planeta, em algum momento da vida, vão passar por um episódio desses. O número de pessoas que passam por isso vem crescendo, né? O nosso mundo está cada vez mais complicado, nós temos que interagir com mais pessoas e muitas vezes não nos preparamos para isso, né? E isso acaba então gerando esse crescimento de dificuldades. A primeira coisa que a gente precisa entender, né, é como que a gente identifica essa depressão, seja na gente ou seja em alguém que está passando por isso, né? Então tem aqui algumas afirmações, né, que as pessoas que entram nessa condição acabam fazendo. Tipo, eu não quero ver ninguém. Mas na verdade elas estão dizendo que elas não estão bem consigo mesmo, nem com os outros. E lá no fundo continuam sentindo uma enorme necessidade de se sentirem amadas. Ou então a pessoa diz assim, eu não tenho vontade de nada, né? A pessoa se sente simultaneamente culpada, né, no sentido da culpa negativa que nos vimos, gerada emocionalmente, e simultaneamente vítima da situação, né? Tem gente que verbaliza dizendo que não sabe sequer para que está viva, né? E de fato cerca de 10% das pessoas que desenvolvem um quadro de depressão continuada acabam cometendo tentativas de suicídio. Internamente, né, os pensamentos da pessoa que fica em depressão, eles são baseados em preconceitos, né? A pessoa perde a racionalidade, né? Então, a pessoa acaba enxergando tudo como preto ou branco, não se permite situações intermediárias. Tudo que acontece de ruim é generalizado, né? A pessoa se fixa nos acontecimentos negativos, se aconteceu ruim com você, vai dar ruim comigo, né? E tudo que a pessoa vivenciar, que você for contar, ou que receber de informação do que aconteceu, a pessoa automaticamente traz para dentro de si, né? Como se virasse um buraco negro que absorve tudo que tem de negativo. E para sair disso é realmente muito difícil de conseguir sozinho, né? Se a gente tiver nessa situação, né, quem está em volta pode nos ajudar de várias maneiras, por exemplo, não sendo super protetor, porque tentando proteger, né, a pessoa não tem como lidar com a realidade. Consolar com palavras não funciona, né? E o que a gente precisa de fato é trazer um suporte imparcial, porque tem que quebrar essas emoções negativas que levaram a essa situação. E isso geralmente passa então pela necessidade de apoio profissional, tanto a nível psicológico como muitas vezes também a nível psiquiátrico, né, para poder ter intervenção farmacológica.